Olá, tudo bem? Então, a maioria das pessoas tem uma visão completamente distorcida da visão de longo prazo. Na verdade, a maioria das pessoas tem mais desejos irreais do que planos propriamente ditos. Então, nós falamos muito aqui no canal sobre a questão da impaciência. E já agora, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a busca de soluções simples para problemas complexos. Basta você notar que quando as pessoas falam pra gente sobre os sonhos delas, na maioria das vezes, vemos milhares de incoerências. Vemos isso nos outros, mas também somos assim, afinal, todos nós compartilhamos da influência da natureza humana. Mas agora fica a pergunta, como resolver esse problema? A verdade é que não existe solução para os problemas dessa nossa natureza humana, mas sim trazer esses problemas à consciência, que é a única forma de conseguir lidar com isso. Tanto é que você pode notar que ao longo desses vídeos sobre autoconhecimento e a natureza humana, em momento algum eu estou recomendando técnica para você, pois para isso não existe técnica, mas sim consciência. Pois não tem como a gente se livrar da nossa natureza humana, é algo que nasceu com a gente e que vai morrer com a gente. O máximo que podemos fazer é desbravar ela através do autoconhecimento, trazendo ela à consciência, tirando assim o poder dela e conseguir ter uma vida melhor, tomar as decisões mais certas, fazer diferença no mundo. Em geral, ser uma pessoa mais completa e que consegue tirar os projetos do papel. Mas o problema disso tudo nem é o que ganhamos, mas sim o que perdemos. Mas calma, que você vai entender tudo isso que eu quero dizer. Mas então, como estávamos falando nas conversas anteriores, a questão aqui é que somos impacientes por natureza. Agimos muitas vezes de forma equivocada, sem ver a vida tal como ela é, formando uma espécie de miopia existencial, que só visa o curto prazo. A questão é que a mentalidade de curto prazo está embutida na nossa mente de uma forma praticamente colada com um super bonder e que não sai de jeito nenhum, mas que por um lado foi ela que manteve a nossa espécie viva ao longo de milhões e milhões de anos em que o nosso único objetivo era sobreviver e reproduzir uma natureza que era muito perigosa, mas também que era simples. Porém, hoje o mundo não é mais assim tão simples, mas sim altamente complexo, então essa mente feita para viver no imediatismo, no presente e no curto prazo já não serve mais. E ela pode estar impactando em todas as áreas da sua vida. E nisso muitas vezes buscamos soluções simples, mas para problemas complexos, o que é uma coisa muito perigosa e que vive ferrando lindamente a gente. Mas a gente não percebe de forma alguma. Então, por conta disso, para você entender melhor da magnitude do problema, eu vou te contar alguns exemplos. Um exemplo bem claro disso foi na Roma Antiga, em que assassinaram o imperador Júlio César. O motivo era simples, eles temiam que Júlio César tomasse Roma em uma ditadura permanente em forma de uma monarquia em que a família dele estaria no poder. Mataram ele e colocaram no lugar o sobrinho neto dele, que também conspirou contra ele. Já hoje, com base em registros históricos, sabemos que Júlio César não queria isso, mas o resultado foi o oposto do desejado pelos assassinos. Na verdade, o sobrinho neto dele, que colocaram lá, ele sim instituiu uma ditadura monárquica, em que na busca por uma solução simples por parte dos conspiradores, trouxeram justamente aquilo que eles queriam evitar. Na Índia, no século XIX, quando a Índia era uma colônia inglesa, uma das cidades tinha um problema sério com cobras venenosas. Tais cobras atacavam os residentes britânicos da colônia inglesa. Nisso, o governo local teve uma ideia, entre aspas, brilhante. Pensou em acabar com as cobras, dando uma recompensa para cada pessoa que levasse um rabinho para o governo local, pois mostrando o rabinho da cobra, eles saberiam que a cobra estava morta. Logo, era uma a menos, e que com o passar do tempo, na teoria, iria acabar com as serpentes. Até aí, estava tudo certo. Aliás, tudo certo para dar errado. Os indianos começaram a criar cobras em cativeiros. Aí eles matavam essas cobras criadas e levavam os rabinhos às autoridades inglesas e assim ganhavam dinheiro. Ou seja, virou um trabalho. Nisso, o governo inglês ele notou que estava gastando muito dinheiro e os ataques de cobras não acabavam. E decidiram parar com o financiamento. E o que você acha que aconteceu? Pois é, os indianos já estavam pistolosos com os ingleses que estavam parasitando o país deles e ainda os ingleses pararam com o incentivo, que virou a principal fonte de renda de muita gente. E o que você acha que aconteceu? Pois é, os indianos que criavam as cobras em cativeiro e que ficaram ressentidos e pistolosos soltaram todas na rua. Ou seja, os ataques aumentaram de forma absurdamente pornográfica. Ou seja, uma solução simples para um problema complexo que agravou ainda mais o problema.
Outro exemplo, o combate às bebidas alcoólicas. Nos Estados Unidos, na década de 20, tinha um baita de um puritanismo que proibiu bebidas alcoólicas no país, com a proposta de acabar com o alcoolismo, a imoralidade, a promiscuidade, blá blá blá. O resultado foi um aumento absurdo na criminalidade. Mas aí você pensa, mas o Salve, aumenta a criminalidade? Sim, aumento da criminalidade. Com a bebida proibida, fez com que surgisse um mercado negro que ainda fornecia bebida. Ou seja, o crime organizado ficou altamente lucrativo através do tráfico de bebidas. E esses traficantes formavam quadrilhas perigosas que brigavam de forma sangrenta entre elas. Teve até um aumento absurdo na criminalidade. A polícia ficou sobrecarregada, tendo que lutar contra elas e ainda fiscalizar as pessoas por causa da bebida. Pessoas essas que, se fossem pegas, iam presas, superlotavam os presídios e dentro dos presídios se associavam às quadrilhas para poderem sobreviver lá dentro. Ou seja, a busca por uma solução simples aumentou o problema e trouxe vários efeitos imprevisíveis. Outro exemplo, o ataque japonês a Pearl Harbor, em que o objetivo dos japoneses era intimidar os americanos botando eles de joelhos. Sendo que o resultado foi o extremo oposto, a população ficou toda ressentida e com desejo de vingança. Agora sim os Estados Unidos conseguiu os motivos que faltavam para eles poderem entrar na guerra. E a mesma coisa aconteceu com a Argentina na década de 80, invadindo as Ilhas Malvinas. Eles esperavam que a Inglaterra fosse ceder facilmente as ilhas, pois a própria Inglaterra não tinha interesse nas terras. Na verdade, a Inglaterra estava até negociando com os argentinos ceder tais ilhas de uma forma voluntária, que para eles não estava valendo a pena ter aquelas ilhas. Mas o governo militar argentino, como forma de mostrar serviço à população e aumentar a popularidade do governo que estava baixa, afinal era um governo militar e ditatorial e muito violento, decidiu invadir a ilha esperando que ia terminar tudo bem, afinal a Inglaterra não quer a ilha. Ou seja, buscar uma solução simples para um problema complexo, o que gerou um resultado pior. Resultado, a Inglaterra ficou putaça, declarou guerra e foi questão de pouco tempo para dizimar as forças armadas argentinas e ter as ilhas de volta. E até hoje estão com as ilhas e não querem ceder de jeito nenhum, gerando o efeito contrário que os argentinos desejavam. A história está cheia de exemplos de soluções simples para problemas complexos, que na verdade agravaram os problemas. Problemas esses que vivem se repetindo dia após dia, que é o que vamos falar aqui agora. Por exemplo, o filho fala ao pai ou para a mãe sobre algo que é um problema para ele. Então o pai ou a mãe fala que aquilo é bobeira, que aquilo é frescura. E o que você acha que acontece? Então, depois disso, o filho se fecha ainda mais para eles e os pais não ficam mais sabendo dos problemas do filho porque o filho não quer ser julgado novamente. E isso muitas vezes é um problema sério, pois muitas vezes o filho começa a andar com más companhias e a usar coisas proibidas, sendo que isso poderia ter sido evitado se os pais tivessem uma comunicação mais aberta e menos julgadora com eles. E muitas vezes o adolescente está rebelde e os pais tentam dar um corretivo definitivo nele, o que só aumenta a rebeldia, deixando ele pior. Ou seja, a solução simples para um problema complexo, mas que gera um resultado muito pior. Outro exemplo, vemos uma pessoa triste, deprimida. Tentamos ajudar ela dando conselhos banais. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Ou então algumas pessoas até mandam a real, chamando ela de ingrata por ela ter tudo e ainda ser triste, com um discurso moralista tosco, mas que na verdade acaba deixando ela mais deprimida ainda, agora com um sentimento de culpa em que ela não vai mais confiar na gente. Outro exemplo, você está apaixonado ou apaixonada. E nisso você fica pensando naquela apaixonite e você tem um medo enorme de rejeição, até que é compreensível, afinal, quando a gente está apaixonado a gente fica mesmo com medo de perder a pessoa. O que, por um lado, até que é compreensível, mas nisso você manda mensagens para essa pessoa no WhatsApp e ela demora para responder. E nisso você fica intrigado, você entra em desespero. Inclusive, você até gasta parte do seu dia vendo que a sua apaixonite está online no WhatsApp, mas que ela não está te respondendo. Nisso, você chuta o pau da barraca, começa a bombardear ela com mensagens para chamar a atenção dela, começa a fazer macaquices e ela dá um pouquinho de atenção. Mas ela te dá atenção por educação e não por afeto.
Agora acontece o contrário. Em se falando de afeto, ela entendeu que você é uma pessoa carente e insegura e logo ela se afasta de você. Agora ela quer distância de você, entende? Em alguns casos, algumas pessoas até ficam bravas e jogam na cara da apaixonite que não estão tendo atenção. Começam a ficar como crianças birrentas e a apaixonite até responde e pede desculpas por não dar atenção. Inventa alguma desculpa qualquer, mas na primeira chance que tem, pula fora e com razão. Tá vendo como que a busca por uma solução simples e impulsiva pode ser perigosa na vida de todo mundo? O problema da condição humana é que interpretamos as coisas de forma simples e longe do contexto real dessas coisas. Pois o ser humano ele é um ser reativo e não pensativo. E isso foi fundamental para a gente sobreviver até os dias de hoje. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei nos vídeos anteriores. Imagina, por exemplo, que você é um ser humano primitivo que vive em uma savana africana. Mas você ainda não fala e nem escreve, afinal você é um ser humano primitivo. Então o leão saltou da moita e vai comer você. Você tem que agir imediatamente para sobreviver, não tem tempo para pensar e nem planejar. Aqui é reação de curtíssimo prazo, é lutar ou fugir. E foi assim por milhões e milhões de anos. Então, com base nisso, o cérebro humano, à medida em que ele foi evoluindo, ele foi aprendendo a tomar decisões imediatas diante de determinados contextos e de forma praticamente automática, em forma de uma reação programada por milhões de anos, tendo naturalmente uma visão de túnel, mas que foi necessária para a gente poder sobreviver. O problema é que essa visão impulsiva de túnel não combina mais com os tempos modernos, em que são tempos complexos e que essa visão simplista não funciona mais. E o pior, vemos isso nos outros, mas não vemos na gente mesmo. Muitas vezes somos nós que dizemos: mate César e vamos proteger a República. Dê o dinheiro pelas cobras que vamos resolver o problema. Invada as Malvinas que as teremos. Chame o seu filho de idiota que ele vai ficar inteligente na hora. Mande o depressivo tomar vergonha na cara que a depressão vai embora. Pois é, muitas vezes somos nós que falamos dessa forma e às vezes agimos. Por exemplo, enchendo a apaixonite de mensagens como se assim ela fosse corresponder a gente. Sendo que esse problema de buscar soluções simples e impulsivas para problemas complexos é nesse comportamento que mandamos tudo por água abaixo. Tanto é que não é por acaso que, como diz o ditado popular, não é por acaso que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Sendo que, na verdade, o mundo e as pessoas são muito mais complexas do que imaginamos. Então, por conta disso, tenha consciência que somos mestres em agir sem pensar e sem levar em consideração o todo e a complexidade. Como eu falei agora há pouco, César não estava pretendendo virar um monarca. Os indianos não aceitariam perder a renda de uma forma assim para outra, ainda mais contra um povo que estava colonizando e oprimindo e parasitando eles. No caso dos argentinos, a Inglaterra não queria guerra e ia ceder as ilhas, por não estar sendo vantagem para ela. Mas que a Argentina ignorou isso, desconsiderou o contexto e fez um ataque que machucou o ego e o patriotismo de todos os civis ingleses. Sendo que em todos esses casos, se as pessoas dessem um passo atrás e saíssem da visão de túnel, elas saberiam que iria dar merda. O resultado seria outro. Podemos ignorar a realidade, mas não podemos ignorar as consequências disso. A mesma coisa em relação à nossa natureza humana. Podemos ignorar ela, achar que somos perfeitos, mas não podemos ignorar as consequências dessa ingenuidade. Então, para você que, assim como eu, é um grande entusiasta da natureza humana e do autoconhecimento, você pode fazer várias coisas para tentar driblar com esse ponto cego que todos nós temos em comum. Em primeiro lugar, você pode ter ciência que você tem sim uma visão de túnel, e essa visão de túnel, principalmente em momentos de estresse, ela fica muito forte em você, e essa visão de túnel faz o efeito oposto daquilo que você deseja, e te faz agir de forma impulsiva. Por isso, aprenda sempre a dar 2 passos atrás para você poder avaliar o todo, tentando ver as coisas pelo alto da montanha, mantendo a calma e se auto-observando para evitar essa visão de túnel que é natural e é ancestral da nossa parte. E claro, aprender a observar claramente isso nos outros. Quando você tem a compreensão desse lado da natureza humana, fica muito mais fácil você observar uma canoa furada. Que uma coisa pode dar errada, principalmente da sua equipe de trabalho, equipe de estudo, família, pessoas com quem você quer se envolver, conseguindo ter uma nova visão da sociedade e das pessoas à sua volta. Caso contrário, gera aquilo que eu brinco chamando de efeito Jesus. Você conhece o efeito Jesus? Eu vou te falar. O Império Romano estava enfurecido contra um homem muito humilde, pacífico e amoroso que estava influenciando todas as pessoas por onde esse homem passava. E isso foi uma grande ameaça ao Império, que não aceitava a concorrência no quesito à influência. Então, esse homem era Jesus Cristo.
Então o governo, visando uma solução simples, decidiu matar ele de uma forma humilhante, dolorosa, em uma cruz ao lado de 2 ladrões para servir de exemplo a todos, intimidando os seguidores e assim, por meio das armas, destruiu o movimento e a ideia. Pois é, o resultado você já sabe qual foi. Pense nisso. Na maioria das vezes, soluções simples vão piorar os problemas complexos. Pense nisso. Falou!